Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolverei questões variadas trazidas pelos amigos. Os amigos que interagem comigo, comentando vídeos como esse, desenvolvendo questões, comentários em postagens de texto que faço, distribuídos pelas redes sociais das quais faço parte, e conversações, né, de modo variado. Vão surgindo essas temáticas e que tornam, né, possível a concepção de vídeos como esse. Os amigos que quiserem participar desse tipo de interação, troca de ideias, façam comentários nesse vídeo, trazendo o seu apontamento, a sua questão, e nós então vamos dar continuidade, né, a esta troca. Tá legal, meus amigos? Vamos lá. Primeira questão de hoje. O teólogo adventista, pastor Rodrigo Silva, afirmou que a vinda de Jesus está próxima, com base na leitura do livro do Apocalipse. Ele afirma que há uma construção de uma mobilização do mundo, que são uma das marcas da antecipação da vinda do anticristo, e que a unidade de comportamento das pessoas perante a pandemia, o uso de criptomoedas e outras coisas são um indicativo disso. Como o senhor vê esse teólogo e esse tipo de leitura? Muito bem. Como eu vejo esse teólogo, assim, conheço muito superficialmente, sei que é alguém que tem bastante proeminência, né, no meio evangélico, sobretudo, para além, inclusive ultrapassando as fronteiras da sua denominação, que não é muito numerosa, mas ele alcançou, né, um reconhecimento por parte dos cristãos evangélicos, sobretudo em virtude da sua apologética de afirmação, não é, da veracidade de eventos bíblicos conforme o atestado de descobertas arqueológicas. Então ele né, um teólogo, mas também arqueólogo, enfim, se apresenta com essa dinâmica na disposição, ou seja, que ele está tentando racionalizar, digamos assim, o estudo da cultura bíblica no sentido de comprovar a veracidade dos textos e tudo mais. Bastante polêmico esse tipo de abordagem, e evidentemente que não são todas as pessoas que legitimam esse tipo de afirmação deste pastor adventista Rodrigo Silva. Mas é claro que a sua apologética encontra muito apoio dentro do movimento cristão, inclusive para além do próprio movimento evangélico. Por quê? Porque as coisas que ele diz, em muitos aspectos, reforçam as crenças dos cristãos, não é? Então, como eu vejo esse teólogo, começando pelo fim aqui, é que ele é alguém partidário de uma teologia, de uma religião, né, de uma visão de mundo, e conduz, né, a orientação da sua percepção nesse sentido. Isso não significa dizer que ele seja um desonesto intelectualmente, que esteja forjando coisas, mas é porque a sua mente está voltada para um tipo de percepção a qual faz com que ele perceba as coisas de um determinado modo. E aí sim, acaba forçando certos conceitos de acordo com a sua interpretação, mas eu acredito até com sinceridade mesmo. Esse é um ponto, né? Muitas pessoas consideram assim: se você diverge de alguém a respeito de uma interpretação das coisas, você está dizendo que essa pessoa é um desonesto, um falsário. Eu não acho que seja necessariamente assim. Eu acho que existem pessoas que podem estar simplesmente, né, sendo conduzidas pelas suas inclinações ali. Eu acho que esse é o caso. Então, assim, esse rapaz, esse pastor, esse teólogo adventista, Rodrigo Silva, está afirmando isso, né? Que o fim está próximo e está lá apontado no livro das Revelações e sinais. Nada mais trivial. Essa é uma interpretação bastante comum. Eu sou uma pessoa assim, minha cultura cristã está muito marcada pelo catolicismo das minhas origens e pelo cristianismo ortodoxo bizantino, no qual eu fui muito imerso durante alguns anos da minha vida, vividos com muita intensidade. Então, embora não tenham sido muitos anos, foram vividos com muita intensidade, então eu posso dizer que eu assimilei bastante do entendimento
do cristianismo ortodoxo calcedoniano. E eu posso dizer que nessa dimensão do cristianismo não existe muita influência do livro das Revelações, do Apocalipse. Essa coisa sobre escatologia cristã não é muito trabalhada. Ao contrário disso, é mesmo suprimida, e o ensinamento das igrejas é mais, sobretudo da igreja ortodoxa, no caso, é mais de exaltar o aspecto pascal da revelação do Evangelho, ou seja, voltado para fazer entender que Cristo ressuscitou, que essa ressurreição afeta todos nós de um modo interior. Então não é muito sobre o mundo, sobre a transformação do mundo, das sociedades e tudo mais. Isso é muito pouco enfatizado. Eu diria, muito pouco enfatizado nos cristianismos antigos. Ele vai surgir com intensidade no cristianismo pentecostal, sobretudo, nos movimentos de renovação espiritual que surgem nos Estados Unidos, em virtude de ali estar havendo uma série de transformações na sociedade e a percepção das pessoas que essas transformações eram de tal modo caóticas, existia tanta vicissitude para quem fosse aderente à fé, no caso, que isso era um apontamento de que alguma coisa grande estava acontecendo. E aí começou a surgir as teses milenaristas e as percepções, né, apocalípticas, digamos assim, que são muito marcantemente influentes no cristianismo desenvolvido nos Estados Unidos. Então nós temos assim, os cristianismos antigos, né, das ditas igrejas apostólicas, ignoram isso. Aí você tem a reforma luterana, início do protestantismo clássico, que é um cisma dentro da igreja latina, da igreja católica, que também vai enfatizar menos isso. Na verdade, assim, o luteranismo surge como uma tentativa de moralização daquele catolicismo da Europa Ocidental. E é só então depois, né, que vai se desenvolvendo essas perspectivas. A igreja, quando reservou espaço no seu cânone escritural para o livro das Revelações, tinha como fito justamente isso. Em momentos de grande tribulação, um texto como esse, que diz que as grandes tribulações são sinais de que o melhor está por vir, ou seja, que Jesus voltaria, podem ser úteis para os cristãos em muitos momentos em que a situação fica realmente difícil. Então, é evidente que a concepção do livro das Revelações é sobre a perseguição dos cristãos e dos judeus também. Mas aqui dos cristãos, os cristãos já odiavam os judeus naquele momento, ok? Sob o Império Romano. Então, o Império Romano representava este ponto de repressão ao cristianismo. Cristianismo que atuava onde? No Império Romano. Então, assim, é nesse contexto. Roma estava reagindo àquele perigo de desconstrução da sua identidade imperial romana. O cristianismo era identificado como um desses perigos surgidos ali naquela província da Palestina. O que aconteceu depois, com os séculos? Que o cristianismo se tornou muito abrangente no Império Romano e o cristianismo, então, foi assimilado por quem? Pelo Império Romano. Depois de tanto batalhar contra, viu que estava tão disseminado. Essa é a questão de Constantino, né? Sinal na cruz que diz, ele olhava o exército romano, via que os cristãos eram muito numerosos, via que os cristãos eram numerosos na corte, via que os cristãos eram numerosos em todo lugar e falava: é mais fácil assimilar isso como romano do que viver a brigar internamente e se fragmentar. Então o símbolo na cruz, nos escudos, era para dizer: podemos ser uma coisa só. E isso vai então se materializar com o Concílio de Nicéia, 325, e depois em 381 com o imperador Teodócio, que configura que o cristianismo de Nicéia é a religião oficial do Estado romano. Quando temos isso aqui, o teólogo adventista Rodrigo Silva vai dizer assim: o anticristo
aquele que está no lugar do Cristo, é uma tentativa de substituição de Cristo através de uma unificação das coisas. Então, o Império Romano seria isso. E ele, quando é travestido de cristão, seria isso, né, em mais alta potência. Então, aqueles que fossem contra o Império, mesmo, né, sobretudo os cristãos, e aqui unicamente os cristãos que não se rendessem ao Império Romano, cristão no caso, seriam aqueles que estariam resistindo ao truque do anticristo. Como sabemos, Jesus não veio em 325, não veio em 381, não veio em 460, Concílio da Calcedônia, ele não veio em 800 e tal, ele não veio em nenhum momento, ok? Então o Império Romano cristão parece que não é esse anticristo. Tinha todas as características, né? Mais ou menos. Por quê? Vai dizer pessoas como o pensamento do teólogo Rodrigo Silva, aquele Império Romano, embora ele fosse muito orgulhoso de sua universalidade, né, ecumenismo, né, ecúmene, toda a terra habitada, né, significa isso. Mas aquilo era apenas uma porção do mundo. Existiam ainda outros impérios, outros mundos, então aquilo não era uma unificação mundial. É verdade. Então essas pessoas pensam, a unificação mundial está vindo agora. Antes eram apenas prelúdios do anticristo. Tentativas. Hitler tinha um ideário universalista, não no sentido de todos juntos, mas no sentido de dominação mundial, global, fascista, nazista. Os comunistas, ateus, também tinham um ideário de dominação mundial, digamos assim, pela revolução internacional, mundial do proletariado. Não é verdade? Né? Essa coisa, né? Uma bandeira só, ideias só, um ideal só, que substituiria o quê? O ideal do cristianismo. Que é aqui, veja bem vocês, desde o seu nascedouro, a tentativa mais explícita de domínio universal já existente. Veja bem, isso não é Jesus, mas o cristianismo, que Jesus era um judeu que falava assim, não procurem os gentios, papo de vocês é só com os judeus. Foi perguntado ele, pedido, foi até ele, uma mulher sírio-fenícia, me ajude, minha filha está doente, o que ele diz? O que tem contigo, mulher? Você é de uma outra tribo, eu sou judeu, o meu trabalho é para a casa de Abraão. Eu não tenho que ficar lidando com vocês. É como se alguém tirasse o pão da mesa dos filhos e desse para os cachorros. Essa é a dura palavra de Jesus para aquela mulher que diz, mas os cachorrinhos esperam pelo menos as migalhas, e Jesus diz, ó mulher, grande é a sua fé, o que você queria já foi concedido. Essa mensagem aqui está dizendo o quê? Que o trabalho de Jesus não era para o mundo inteiro, era só para os judeus. Isso aqui está lá. Aí depois, não é? Aí alguém vai dizer assim, mas está lá, né? Ide pregar em todas as nações, batizai-vos no nome do Pai e do Filho. Isso são os fragmentos posteriores, né? Você pega o Evangelho de Marcos original, você vê que ele termina com Maria Madalena entrando no túmulo, tem um homem jovem, lá que diz, ele ressuscitou. Aí depois, deriva-se para outras coisas. Mais antigo dos evangelhos canônicos, para aí. Tá bom? Então Jesus não batizou, é muito estranho que ele mandasse batizar. Não é verdade? Jesus não procurou os não-judeus, é muito estranho que ele mandasse agora procurar os não-judeus. Então, o cristianismo, na sua concepção, ele tem um desejo de domínio mundial. E o cristianismo, em sua concepção, substitui a graça de Jesus, que é copiem de mim, que sou manso e humilde de coração, para sacramentos, batismo, pertencer à igreja. Independente da sua nação, independente de qualquer coisa, você é da igreja. A igreja é o grande reino no mundo. Isso para mim é marca do anticristo, no sentido grego da palavra, de no lugar de Cristo. Cristianismo é isso. Para mim. Então, assim, o que os cristãos mais querem? Aí você vai dizer assim, Marcelo, mas você mesmo diz que não existe um cristianismo, existem cristianismos. É verdade, mas o que todos eles desejam é o quê?
Dominação mundial. Ou algum cristianismo diz, não, tá bom para os indianos serem ali o que eles são, tá bom ali para os chineses serem aquilo que eles são, tá bom ali para os indígenas serem o que eles são, os aborígenes serem o que eles são, nós somos aqui porque nós somos... Não diz isso não. Diz que todo mundo tem que ser batizado. Ao meu entendimento. Né? Claro que isso nunca será conseguido. Mas é o desejo. Então, assim, quando esse pastor fala as marcas do anticristo, porque a globalização está tomando... Isso é muito bobo, porque, assim, em verdade, o que nós temos agora é o que sempre existiu. Né? Existem as nações, existem as culturas, existem as religiões, existem as etnias. Sempre existe muita diversidade no mundo. O que existe é uma conexão em coisas que facilitam a vida. A China, por exemplo, a China depende da globalização. A China quer se tornar um estado de um estado membro de um governo global? Nada disso. Quer não, senhor. Ela quer as leis dela lá, ela quer mandar nas províncias dela lá, ela quer fazer o que ela quer lá, ditatorialmente, totalitariamente, lá. E ela depende de um mundo livre, conectado, liberal, em muitos sentidos, estável. É o que a China precisa. Mas ela lá que é o governo dela, que é a nação dela. Tudo que ela faz é, para, inclusive, para o benefício dela mesma. Então nós não temos isso. Aí então assim, mas a pandemia do coronavírus fez com que todo mundo tivesse os mesmos hábitos. É lógico, porque as resoluções a respeito de uma doença de transmissão, né, aérea são comuns, são universais, porque não acontece de modo diferente no Irã e de modo diferente no Peru. Né? Então, assim, se você dizer que a preocupação com o meio ambiente é um sinal da vinda do anticristo porque nós estamos preocupados com o mundo, é estúpido. Não é? Nós estamos degradando o mundo há muito tempo e vamos continuar fazendo durante muito tempo. Vão haver medidas para tentar reduzir isso, refrear isso. Em muitos aspectos vamos conseguir, em outros aspectos não. Ou seja, o mundo continuará sendo essa mescla de bom senso em certas coisas, de certa unidade aqui, de muita divisão ali. Então, assim, o grande problema é que quando a gente quer dialogar com alguém, conversar com alguém, o primeiro ponto é identificar que as outras pessoas são sãs e intelectualmente honestas. Eu não tenho problema com isso em relação a pessoas como o teólogo pastor Rodrigo Silva. Eu acho que ele é um homem são, eu acho que ele é um homem honesto. E muitos que professam as coisas que ele professa. Contudo, a maneira de ver as coisas, eu não vou dizer aqui que ele não seja inteligente, é claro que é um homem inteligente, mas a maneira de perceber as coisas cria um ruído na linguagem que é como se falássemos línguas diferentes. Então, assim, a interpretação que se faz do livro das Revelações e da própria ideia de palavra de Deus e de povo de Deus e de lei de Deus são completamente diferentes. É evidente que o livro das Revelações é um fenômeno cultural, local, datado de uma época. O próprio registro da religiosidade dos hebreus, que foi transmitida depois, e transformada, e moldada, e apropriada pelos cristãos, é uma outra coisa. E nós temos outra infinita coleção de leis de Deus, de palavra de Deus, de escrituras. Que com um pouco de boa vontade podemos fazer é que nós pegamos elementos comuns nessas tradições, mas eles não se referem a essas escatologias. Então, você pode dizer assim, mas lá os hindus não falam também, né, de ciclos, de destruição, de renascimento. Num conceito cíclico, observando a própria vida natural, nós vemos isso acontecer. Então, aplica-se isso a uma cosmogonia, digamos assim, a um entendimento, né, do desenvolvimento das coisas, dizendo que um ciclo de renascimento, crescimento, apogeu, decadência, destruição, renascimento é constante. Então, os hindus, por exemplo, vão fazer uma separação muito clara entre Prakriti e Purusha, assim, do Sankhya, né? Da natureza e do espírito. Então, assim, as coisas mutáveis estão sempre mudando. Aquilo que é eterno, o espiritual, continua sempre subjacente a isso. E essa conexão é o que traz a vida às coisas. Muito bem. É bem diferente da visão linear que os cristãos têm.
Então eles estão vendo sinais no mundo e essa expectativa de que está próximo, de que agora, né? Você vai ver nas placas das igrejas adventistas, né? Jesus está voltando. É breve, é coisa de agora. Isso sempre foi assim porque isso mantém o pessoal engajado. É sempre no seu tempo. Você está vivendo o tempo de agora, é claro. Isso há, né? 2000 anos já. Estamos nessa. Não é? E é assim mesmo. Então é uma questão de interpretação, né? De como se vê as coisas. Não é? Muito bem. Então, só concluindo. Não vejo que estejam sinais de nada, de nenhuma segunda vinda do Cristo, nada disso. Ok? Acho que isso é uma questão. Mas é um elemento da fé. Faz todo sentido que uma pessoa da igreja adventista defenda isso. É por isso que ele é adventista, se ele não acreditar nisso. Ok? Muito bem. Outra questão. Os números indicam que em 1 e 2 décadas o Brasil se tornará um país de maioria evangélica. Esse tipo de transformação não prova que o Concílio Vaticano II foi um erro e que fez a Igreja Católica perder seu espaço junto a populações? Ao contrário de ter sido um acerto em favor da maior relevância da Igreja na modernidade, como o senhor advoga? Uma outra questão parecida com essa veio junto e eu vou juntar aqui. No que a Igreja Católica errou para ter perdido espaço para os evangélicos no Brasil e em toda a América Latina? E o que ela pode fazer para reverter esse quadro? Muito bem. Bom, eu já disse aqui, né, que os católicos tradicionalistas acham que a Igreja Católica no mundo se empobreceu com o advento do Concílio Vaticano II, que ela se descaracterizou, e nisso ela perdeu seu lugar no mundo. A Igreja estava no auge com Pio XII, e aí a partir de João XXIII se tornou uma igreja descaracterizada, fenecendo diante de todos. E eu já disse aqui algumas vezes em abordagens, análises e reflexões sobre o Concílio Vaticano II que, ao contrário, a Igreja Católica observava atentamente os movimentos do mundo e como uma instituição muito poderosa que é e muito rica de pessoas brilhantes que antevêm eventos, não misticamente, mas com projeções e com interpretações dos sinais do mundo, de mercado, digamos assim. Considerava que a igreja precisava de uma transformação perante o mundo que estava se consolidando, um mundo cada vez mais urbano, um mundo cada vez mais cosmopolita, um mundo cada vez mais secular, um mundo cada vez menos monárquico, um mundo cada vez mais suscetível a uma religião mais conectada com as necessidades concretas das pessoas, relacionados à pobreza, relacionado a problemas sociais, sobretudo nos lugares do mundo onde a Igreja Católica tinha a maior parte do seu rebanho. E aqui os países pobres do terceiro mundo, na época assim caracterizados, né? Acho que hoje em dia isso já. Essa medida. Eu sou de um tempo que estudava no colégio, tinha o primeiro mundo, o segundo mundo, que eram os países socialistas, e o terceiro mundo. Né? Hoje em dia, países pobres. Então você tem, por exemplo, grande número de católicos no mundo ali nas Filipinas, na América Latina, né, na África. Então, assim, a igreja e um declínio, né, do catolicismo romano e da religiosidade convencional na Europa Ocidental, nascedouro ali do domínio católico, né, a Igreja Católica, né, o cristianismo ocidental. Então, a igreja fez o quê? Modificações para alcançar proeminência nesse mundo ao longo do tempo. E isso levou a igreja também a refletir mais sobre os problemas concretos das pessoas, e no caso do seu lugar, né, de maior proeminência na América Latina, na África, pensar também na questão social. Da fome, da miséria, deseducação, falta de habitação, não é? E aí o seu discurso se voltou mais para isso, e a parte litúrgica teve que acompanhar esse movimento para que as pessoas se aproximassem mais da igreja. Ela deveria falar a sua língua, ela deveria se comunicar de um modo que as pessoas pudessem se sentir mais presentes. Por que isso? Porque a igreja estava se tornando
menos presente na vida das pessoas, concretamente falando. As pessoas iam lá, batizavam seu filho, casavam, né, encomendavam uma missa de sétimo dia, um funeral, mas as pessoas estavam se desconectando da igreja. Por quê? Porque ela estava desconectada das pessoas. Aí alguém vai dizer assim, mas como é possível isso? Você vê, por exemplo, as igrejas orientais, a igreja ortodoxa, a sua liturgia, muitas vezes em eslavo antigo, em grego bíblico, as pessoas não entendem. O clérigo está não apenas de costas para a congregação, mas existe uma parede de ícones na frente que impede as pessoas de ver e tal, e ainda assim o quê? E ainda assim essa igrejas ortodoxas, são igrejas socialmente muito menos expressivas do que a igreja católica é. Elas são igrejas voltadas para uma identidade nacional, elas são igrejas voltadas para essa questão dos ritos de passagem, elas são igrejas relacionadas à identidade étnica, mas elas não são influentes espiritualmente para a grande maioria da população dos países ortodoxos. É no caso da Rússia, por exemplo, né? 70% dos russos acham a igreja ortodoxa a cara da Rússia, importante. Apenas 30% desses acreditam em Deus. Tem certeza sobre Deus, sobre a fé. Então, assim, as coisas andam juntas. Eu lembro, né, de um senhor que na paróquia a qual eu servi durante muito tempo, a paróquia da colônia russa, que ele certamente disse num documentário feito sobre a imigração dos russos para o Brasil e formação daquela paróquia. Eles eram russos imigrados da China, vieram, formaram e tudo mais. Então, esse senhor que estava todo o domingo na igreja, o tempo que eu fiquei lá, todos os domingos ele estava presente, era uma pessoa muito ativa, ajudava muito a comunidade, e ele disse certa vez, a igreja ortodoxa é muito importante para a nossa vida, para os russos, seus símbolos, seus sinais, suas festas, é muito importante estar aqui, eu sempre estarei, tudo mais, desde que sempre estive, mas fé, aquela fé infantil, em Deus, em alma, em espírito, em céu, essas coisas, eu nunca tive. Não sei se outros têm, mas eu realmente não tenho. Ou seja, ele era plenamente ortodoxo, já faleceu esse senhor, mas ele não tinha fé espiritual. É isso que estava se concebendo dentro do catolicismo romano, em grande medida, com a manutenção daquela estrutura da missa tridentina, do comportamento da igreja perante o mundo, ainda muito ultramontanista, ok? A igreja governando, o Papa coroando os reis, esse mundo acabou. A igreja percebeu isso e decidiu ir para um outro lado. Então o que acontece? Ela fez isso para se tornar mais relevante e conseguiu. A igreja ortodoxa não é uma igreja relevante nesse sentido. Politicamente, ela é um departamento ministerial religioso de certos governos. A igreja católica não queria ser isso. Okay? Então o que acontece? Na América Latina, ela olhou para a situação da América Latina nos anos 60, nos anos 70 e fez uma opção pelos pobres. Ou seja, a igreja atende a todos, prega para todos, mas diante de escolhas possíveis, ela está mais atenta àqueles que Jesus esteve mais atento. Aos famintos, aos desfavorecidos, aos perseguidos, aos humilhados. O que acontece? Ela se tornou uma igreja muito voltada para o social, muito voltada para a questão... Essas questões, né, fundamentais para a vida concreta da sociedade, das comunidades. Mas ela ainda era uma igreja estruturalmente muito pesada. Então, assim, nós tivemos o Papa João XXIII, que convocou o Concílio Vaticano II, ele morreu ali, né, no meio do concílio, completado pelo Papa Paulo VI, teve um longo papado de estabelecimento e fortificação, né, das premissas do Concílio Vaticano II, e morreu o Papa Paulo VI. Quem veio depois foi o Papa João Paulo I. João Paulo I, de João 23 e Paulo VI, né? Quis fazer uma homenagem aos campeões do Concílio Vaticano II. Ao que tudo indica, o Papa João Paulo I seria uma espécie de Papa Francisco de 1978. E muito indica que ele iria implementar a continuidade pujante da lógica reformista do Concílio Vaticano II. E isso talvez tivesse permitido à Igreja Católica dar os saltos necessários para completar aquela reforma e se tornar uma igreja mais leve, estruturalmente falando,
para poder chegar às pequenas comunidades. O que acontece? O Papa João Paulo I morreu com 30 dias de papado. Eu não estou querendo levantar aqui nenhuma ideia, mas ele morreu. E veio o Papa João Paulo II, em homenagem a ele, João Paulo II, pegando a mesma ideia, né? Vamos homenagear o João XXIII, o Papa Paulo VI e o falecido Papa João Paulo I. Só que o Papa João Paulo II, ele não foi alguém que deu continuidade às grandes reformas conceituais do Concílio Vaticano II. Ele tinha uma abordagem carismática, aberta, expansiva, própria do Concílio Vaticano II, mas ele refriou. Refriou, e nisso ele manteve a igreja estruturalmente pesada. E aí o que aconteceu? No mundo novo, no mundo pobre, no mundo da América Latina, sobretudo aqui, essa igreja conceitualmente mais progressista não tinha capacidade de capilarização para chegar em todo o povo, que estava aumentando dramaticamente a cidade, processo de urbanização violenta, né? Sem estudo, que criou o quê? Um êxodo de regiões rurais para as áreas urbanas, em que aqueles indivíduos originalmente católicos e atendidos por uma comunidade católica se viram desconectados da igreja, porque uma igreja por um bairro não dava conta. E aí o que acontece? As igrejas evangélicas, que eram de nicho, com o movimento de transformação do neopentecostalismo, do movimento pentecostal, né, surgido no início do século XX nos Estados Unidos, e o movimento neopentecostal, surgido ali na meados do século XX, tomaram essas comunidades desatendidas, digamos assim, com uma retórica diferente da retórica social do Concílio Vaticano II, mas atendendo na prática socialmente essas pessoas, e nisso se tornou uma igreja mais capilarizada, pegando o quê? O grupo de católicos despersonalizados, não pelo Concílio Vaticano II, mas pelas transformações sociais. O que acontece é que a Igreja Católica não conseguiu se conceber de um modo mais leve, e isso, o problema se deu por causa da ruptura das transformações do Concílio Vaticano II, com a morte do Papa João Paulo I. E aí o que nós temos é isso. A Igreja Católica, ela melhorou, se tornou mais aberta para a sociedade, mas ela continuou muito monolítica na sua transformação. Então, assim, sacerdócio para os padres casados, para homens casados se tornarem sacerdotes, uma igreja mais leve estruturalmente, mais participação da mulher, diaconato feminino, não é? Tornaria a igreja mais capaz de ser uma igreja de rua. De ser como são as igrejas evangélicas, que numa avenida você tem 30. Por quê? Porque o pastor é muito formado de modo muito simples, né? Ele e a sua mulher ali abrem uma portinha que era um boteco antes, colocam 12 cadeiras de plástico ali, um púlpito, tá tudo certo. Então, competir com essa capacidade, né, de atuação tão leve é o que a Igreja Católica não conseguiu. Ah, mas então a igreja tinha que se empobrecer teologicamente? Não, ela tinha que se preparar para assumir o compromisso de ser a igreja dos pobres. Se você é a igreja dos pobres, você tem uma igreja na zona sul do Rio de Janeiro, num bairro rico da zona sul do Rio de Janeiro, e todo o restante dos morros, das ruas, dos pobres, você não chega lá? Espera que as pessoas venham até você porque você está tocando sino? Entende? Então, essa é a questão, ao meu entendimento. Aquele que diz assim, ah, não, viu? Deixou a missa tridentina e agora o país virou evangélico, tá de brincadeira, né? Porque se essas pessoas que assimilam o patrimônio litúrgico da Igreja Universal seriam tridentinos, não força a barra, né, meu velho? Sim, não, né? Então é isso. É como eu vejo, ok? Muito bem. Outras questões aqui. Um rapaz disse o seguinte, eu tinha postado um vídeo, uma pergunta de um rapaz que dizia, né? Pessoa que se dedica muito à leitura das coisas espirituais, busca o ensinamento dos santos, dos mestres, dos professores, tem uma paixão muito grande por esse aspecto da vida interior, ao mesmo tempo que era muito suscetível às exterioridades, sobretudo à sensualidade, né?
gostar de moças bonitas e desejá-las, desejar o seu corpo e se masturbar, essas coisas todas. Falamos sobre isso nos vídeos anteriores aqui, e um rapaz me escreveu dizendo o seguinte: Marcelo, eu tive uma vida semelhante a esse jovem. Eu vivi em luxúria mental e em masturbação, até eu ler as palavras de Buda nos escritos Pali. Foi como desligar uma chave. A minha mente ficou livre da luxúria, diz ele aqui. Mas mesmo assim, meus olhos ainda são fortemente atraídos pelos belos corpos. Não fica mais na mente, apenas nos olhos. Nada mais de masturbação, apenas olhos atraídos. Quando ficarei livre dessa atração? Faz aqui uma pergunta retórica, né? Bom, na verdade, se os seus olhos ficam atraídos é porque sua mente está atraída. Os olhos são só transmissores, né, da minha imagem. A atração é da mente. A atração não são dos olhos. Então, o que acontece é que a sua mente não ficou livre da luxúria. Ficar livre da luxúria é muito forte, né? Dizia Sri Ramakrishna Paramahansa que os dois, né, amarros que nos prendem nesse mundo são luxúria e ganância. E é isso que nos prende ao mundo. Sobretudo. Ok? Então, assim, uma pessoa que venceu luxúria e venceu ganância, ela pode ter outros apegos, mas eles serão muito leves, né? Então, quando que o desejo ficaria livre dessa atração? É a mente. Mas ele já trabalhou bastante a mente porque ele foi tocado pelos ensinamentos do Senhor Buda. Segundo ele aqui, do Pali, ou seja, uma tradução do Pali, os ensinamentos mais próximos dos primeiros ensinamentos. Não é original, não é taquigráfico também, mas é muito próximo, né? Assim disse o iluminado. Alguém estava dizendo de algo que foi dito, de lembrança e tudo mais, né? Uns séculos depois. Mas ainda assim, muito poderoso, sem dúvida nenhuma, porque uma encarnação divina tem esse poder, né? Mas o que acontece? A mente, purificar a mente é muito bom, mas o coração tem que atuar aqui, né? Então, assim, preencher entendimento do processo dos corpos, dos agregados, os budistas fazem bem isso, mas uma coisa boa é que possamos colocar algo no lugar também. Porque a gente retira as coisas e não coloca lá no lugar, fica um vazio. E não há vácuo aqui. Então a gente precisa buscar devoção. Devoção nos ajuda, né? Porque é atração. A atração por Deus, ela preenche esse lugar. Então por que tenho atração? Porque eu tenho atração sempre. Sempre teria atração por alguma coisa. O que diz a perspectiva vedântica é que é Deus em todas as coisas que você se sente atraído. Você só não sabe. Então o discernimento tem que ir nesse caminho. Ajuda muito. Ok? Muito bem. Uma outra pergunta. O que você acha dos livros de Yogananda, A Segunda Vinda de Cristo? Ele descreve visões de Jesus. Swami Yogananda Paramahansa, assim, autodenominado, se não me engano, caracterizado pelos seus devotos, foi um propositor de uma perspectiva vedântica, de uma interpretação vedântica, que surgiu no Ocidente entre os anos 30 e 50 e foi muito atuante e muito popular e estabeleceu, fincou, né, no mundo ocidental uma espécie de consequência lá daquele trabalho de Swami Vivekananda no início do século XX. Muitos mestres surgiram, um deles foi Swami Yogananda, que criou no Ocidente uma instituição, né? A Self-Realization Ship, não é? Estabelecendo então um tipo de ensinamento, e o Swami, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu esqueci. Essa aqui, olha. São uma coleção de 3 volumes, ok? A Segunda Vinda de Cristo, A Ressurreição do Cristo Interior, Comentários Reveladores dos Ensinamentos Originais de Jesus, por Paramahansa Yogananda. Muito bem. Existem outros 2 volumes. É um livro muito bem trabalhado assim por esta associação que o Swami Yogananda criou, com ilustrações belíssimas. Muito bonito, muito legal.
E o que ela apresenta? Ela apresenta uma série de elaborações de interpretação do Evangelho, do Antigo Testamento também, da tradição cristã, dos ensinamentos de Jesus por parte da tradição espiritual do Swami Yogananda. Sobretudo do ensino do seu mestre, né, Sri Rukestar. Acho que eu tenho um livro dele aqui também, A Ciência Sagrada, na qual ele, por exemplo, interpreta a Bíblia, interpreta o Gênesis, interpreta o sentido das coisas. E o Swami Yogananda ele buscava compartilhar com o mundo esta interpretação. E ele, um homem muito brilhante, muito inteligente e muito desejoso de fazer o bem às pessoas e de ter sucesso na sua pregação, percebeu muito sabiamente que, trabalhando no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos, ele não teria muita chance de falar de coisas espirituais se ele não se associasse à pessoa de Jesus, ao cristianismo. Então, muitas vezes você viu Swami Yogananda celebrando a Páscoa, Swami Yogananda com um cruz no peito, algo muito pouco comum se você vê num Swami, né? Assim. Mas ele fez muitas leituras e exposições a respeito dos ensinamentos de Jesus e ele descreveu, então, ele se encontrou certa vez com uma mística católica alemã, Stigmata, e teve visões da crucificação de Cristo junto com ela, ele diz. E teve, né, segundo a descrição desse livro, também visões do próprio Senhor Jesus em Jerusalém e tudo mais. Então esse amigo pergunta o que eu acho do livro e tudo mais. Eu acho que o livro é essa tentativa de pregação dessa interpretação vedântica que o Swami Yogananda tinha com base na tradição cristã. Ele parte de premissas que não são universalmente reconhecidas, né? Assim, sobretudo para as pessoas que vão pelo caminho do Vedanta e tudo mais. Ele justifica certas coisas, ele reinterpreta certas coisas com uma visão literalista, que eu, por exemplo, Marcelo, não tenho. Então ele vai interpretar, por exemplo, o nascimento virginal de Jesus. Então ele está falando sobre como Maria teve um filho sem conexão carnal. Ele prefere essa alternativa, dizendo que, em virtude do seu anelo e tudo mais, então uma energia divina se manifestou dentro dela e ela gerou. Eu, por exemplo, já posso entender que a descrição da natividade extraordinária de Jesus é uma hagiografia concebida depois, tudo mais, que não foi exatamente assim que aconteceu. Ninguém fala sobre isso com Jesus, mas ele prefere um outro caminho. Então ele vai seguindo a interpretação de que João Batista é, de fato, uma continuidade de Elias, e uma série de outras descrições que ele pega os registros e literaliza aquilo com o entendimento de que ele acha possível. Então, quem lê o livro, por exemplo, uma autobiografia de um yogi, percebe que o Swami Yogananda ia muito naquela, né? Ele se encontra com Babaji, ele ele encontra com pessoas materializadas e ele descreve, né, esse poder da fé que transforma fisicamente o mundo. Então, a maneira como ele descreve as coisas é muito próprio, particular desse seu caminho, que certamente alcançou muitas pessoas. E eu acho que espiritualizou muitas pessoas. Não é exatamente a minha preferência, ok? De interpretação. Eu escolhi, para mim, por afinidade, o caminho de Sri Ramakrishna Paramahansa, que é um outro caminho. Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, né? Esta interpretação vedântica tem muito apreço, admiração, afeto por Jesus, pelo Evangelho, consideram Jesus como encarnação divina e tudo mais, mas vão por um outro caminho. Um outro caminho de reforçar mais o entendimento vedântico das coisas. Já o caminho de Swami Yogananda era mais uma tentativa de síntese de certas coisas, e ele falava uma linguagem que era muito apropriada para o entendimento cristão, muito fácil de ser assimilada, porque em alguns casos diziam as mesmas coisas, entende? Então, assim, eu acho muito legal esse tipo de literatura, mas não é o meu ponto de orientação. Tá bom? Muito bem. Bom, meus amigos, eu acho que por hoje já só. Tem outras boas questões aqui, muitas boas questões. Agradeço muito os amigos que enviam questões, queridos amigos, que comentam, enriquece muito. Eu vou tentar fazer uns cortes desses temas para fazer vídeos mais curtos com essas questões, mas só depois de um tempinho vou parar para poder fazer isso. Tá bom? Mas por hoje é só. No próximo vídeo, novas questões, e eu vou colocando aqui na ordem. Tá bom, meus amigos? Um grande abraço a todos. No amor de Cristo.